Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria hoje, então, apresentar a nossa quinta aula de parâmetros populacionais. Essa aula, então, é sobre estimativa de parâmetros demográficos. A gente falou bastante sobre conceitos, sobre dinâmica de populações, mas agora a gente vai falar um pouco sobre o lado prático e tentar estimar os valores desses parâmetros que a gente mencionou, né? E a imagem de capa é de uma cutia no nosso projeto de refaunação da Floresta Tijuca. Vocês podem ver o brinco na orelha, né, para captura, marcação e recaptura, e também o colar de radiotelemetria no pescoço. Esse, incidentalmente, é o primeiro filhote nascido na população de cutias introduzidas na Tijuca. Então, a primeira reprodução ocorrida nessa população, esse filhotinho aí, né, que nos deu uma alegria muito grande na ocasião, uma foto de um fotógrafo chamado Marco Terranova. Tá bom, então eu vou argumentar com vocês que população é o nível de organização que importa para a evolução, a ecologia e a conservação. É o nível de organização biológica no qual as coisas acontecem. Evolução acontece por mudança de frequência gênica dentro das populações. Na ecologia, o que se extingue ou não, na ecologia e na conservação, é uma população. A espécie como um todo se extingue quando a última população se extingue. Agora, em animais, raramente a gente pode observar toda a população, mas será que é possível saber o tamanho de uma população, saber quantos indivíduos compõem uma população? Bom, a boa notícia é yes, we can. Sim, nós podemos. Sim, é possível saber quantos indivíduos compõem uma população, né? E, bom, uma das maneiras de fazer isso, que eu vou me concentrar mais nessa aula, é por uma família de métodos chamada captura, marcação, recaptura. Ou seja, você captura o bicho, bota uma marca, recaptura o bicho vivo, vê aquela marca, solta de novo, etc. Isso permite, por exemplo, estimar o tamanho de uma população através de um raciocínio básico que foi primeiro desenvolvido por esse cara aí, um matemático francês chamado Simon de Laplace, no século XVIII. E Laplace foi a primeira pessoa do mundo a estimar o tamanho da população humana de um país, né? E qual a situação que ele tinha? Ele tinha na França, na época, ele tinha uma minoria de províncias onde você tinha censo de todos os habitantes, mas ele tinha registro de batismos em todas as províncias da França. Então, ele fez o pressuposto de que a relação nas províncias onde você tinha as duas coisas, a relação entre número de batismos e número de habitantes, não haveria nenhuma razão de esperar que diferisse sistematicamente dessa mesma relação nas províncias onde você tinha apenas informação dos batismos. E utilizando, então, a relação entre batismos e o número de habitantes, por uma regra de 3 bastante simples, ele estimou a população das outras províncias da França onde você não tinha censo, e com isso estimou a população do país inteiro, foi a primeira pessoa a fazer isso. Esse raciocínio dele, né, baseado em proporções, é o mesmo raciocínio fundamental que a gente usa até hoje para estimar tamanho populacional por métodos de captura, marcação e recaptura. Eu vou falar mais sobre isso. Agora, alguns conceitos básicos, só retornando o que a gente viu na primeira aula, populações abertas e fechadas. Vocês lembram que população aberta em ecologia é aquela que tem nascimento, morte, imigração e migração, e fechada é aquela que tem apenas nascimento e morte, mas não imigração e migração. E eu falei para vocês que os conceitos estatísticos dessas coisas, que são usados para estimar parâmetros, que são usados nessa literatura, são diferentes dos conceitos ecológicos. Então, o conceito estatístico de população fechada, a população fechada é aquela que não varia durante o seu período de amostragem, ou seja, que não tem entradas e saídas de nenhuma forma. Então, uma população estatisticamente fechada, o número em T é igual ao número em T mais 1. Não tem nem natalidade, nem mortalidade, nem imigração acontecendo. Aí vocês podem perguntar, mas qual o sentido disso se toda a população, a gente sabe, toda a população varia, tem natalidade, mortalidade, frequentemente imigração e migração. O sentido disso é que, matematicamente, é um problema muito mais simples você poder estimar o tamanho populacional se você assume que não estão acontecendo entradas e saídas enquanto você está fazendo essa estimativa. Então, a maneira de você tornar isso uma coisa com realismo é você fazer com que sua captura e recaptura sejam separadas por um intervalo tão pequeno no tempo que você possa considerar que a natalidade e mortalidade que estiverem ocorrendo durante esse período sejam desprezíveis. Tá certo?
Então, se você está trabalhando, por exemplo, com pequenos mamíferos, você faz a captura num dia e recaptura no dia seguinte. Se você está trabalhando com borboletas, você pode fazer a captura de manhã e a recaptura de tarde, tá? Para que a natalidade e mortalidade que ocorram durante esse intervalo entre a captura e a recaptura sejam desprezíveis. Esse é o truque. Bom, agora métodos para populações abertas e fechadas. Nessa aula eu vou me concentrar fundamentalmente nos métodos para populações fechadas. Então, métodos para populações fechadas, o que você estima com eles? Tamanho populacional, N. Se você está considerando que no teu intervalo natalidade, mortalidade, imigração e migração não estejam ocorrendo, obviamente você não pode estimar nenhuma dessas coisas. Para populações abertas, você estima tipicamente tamanho populacional, recrutamento e sobrevivência. Então, conforme eu falei para vocês na primeira aula, é difícil você, num estudo de campo, você distinguir se, na verdade, o bicho aparecendo representa natalidade local ou imigração, e é difícil você perceber se o bicho que está desaparecendo representa a morte ou a migração. Então, você fala normalmente em recrutamento, que no fundo é o número de bichos aparecendo na sua população capturável, que pode ser capturado pelo seu método, tá? E você fala de perdas, que são o número de bichos que estão desaparecendo da sua população, onde sobrevivência, que é essa letra grega φ, na verdade é 1 menos as perdas, né? Ou seja, quantos bichos estão continuando presentes na tua população, tá? Então, fundamentalmente, é isso que se estima em populações abertas. E onde você também tem métodos, que a gente pode falar mais na próxima aula, para distinguir natalidade de imigração e mortalidade de imigração. E você tem os pressupostos dos estimadores. O que são os pressupostos dos estimadores? Uma definição de pressuposto é aquilo que vem escrito no livro depois da fórmula que a gente nunca lê. Agora, outra definição, pressuposto é a condição que precisa ser preenchida para que aquele valor estimado tenha alguma relação com a realidade. Certo? Então, os pressupostos do seu método são aquelas coisas que, se você não atender esses pressupostos, o valor que você vai estimar vai ser uma mera brincadeira numérica, mas não vai ter nenhuma relação com a realidade. Então, o pressuposto é a coisa que a gente precisa atender para que o valor que você obtenha com o seu cálculo seja um valor que tenha relação com a realidade, ok? Bom, agora, avaliando a confiabilidade da estimativa, existem 2 tipos de erro que afetam a estimativa. O primeiro é o erro aleatório, o erro de amostragem. Então, você nunca vai estar capturando todos os indivíduos da população. Então, você vai estar capturando um pequeno grupo, deu azar que você pegou vários bichos que, por exemplo, estavam doentes ou alguma coisa assim, e depois vão desaparecer antes da própria captura, por azar, todo esse tipo de coisa acontece, você simplesmente deu sorte de no segundo dia pegar mais bicho marcado ou não pegar. Então, isso, especialmente com números muito pequenos, é um problema, isso gera o erro aleatório, o erro de amostragem, tá? E você pode estimar o erro de amostragem, estimar a confiabilidade da sua estimativa, levando em conta o erro de amostragem através de uma coisa chamada erro padrão. Tá? Erro padrão é um análogo ao desvio padrão, só que o desvio padrão das estimativas. Tá? Então, não é o desvio padrão, não é o espalhamento dos dados. Você tem uma média, por exemplo, de peso de uma população, sei lá, você tem a média e o espalhamento dos dados ao redor dessa média que você exprime pelo desvio padrão. O erro padrão é o espalhamento dos estimadores ao redor do valor central dos estimadores. O que isso quer dizer? Se você estimar o mesmo parâmetro, por exemplo, o tamanho populacional de uma mesma população 20 vezes por amostragem, cada uma das suas estimativas vai ser diferente. Essas estimativas elas estão, então, dispersas ao redor de um valor central das tuas estimativas, 20, 30 vezes tentando estimar a mesma coisa. O erro padrão é o que dá o espalhamento dessas estimativas ao redor da estimativa central, do valor central de todas as estimativas, tá? Então, o que dá a distribuição
das estimativas. Tá? Com isso, você pode fazer um intervalo de confiança das estimativas. O intervalo de confiança das estimativas, assumindo que seu estimador tenha uma distribuição normal, que em muitos casos é o caso, você tem que, então, é dado para um análogo ao estimador que você usa, espalhamento das estimativas que você usa em qualquer distribuição normal. Então, numa distribuição normal, 95% dos casos estão no intervalo compreendido entre média menos 1,96 de desvio padrão até média mais 1,96 de desvio padrão. Analogamente, numa estimativa cujo estimador tem a distribuição normal, 95% dos valores estimados vão estar compreendidos num intervalo que vai de estimador central menos 1,96 erro padrão até estimador central mais 1,96 erro padrão. Então, esse é o chamado intervalo de confiança da tua estimativa. Tá? Isso quer dizer que, se forem atendidos os seus pressupostos, em 95% dos casos, o valor real do que você está tentando estimar vai estar dentro desse intervalo. Ok? Por questões amostrais. Agora, outro tipo de erro, não tem nada a ver com esse, é o chamado erro sistemático, conhecido por tendência, bias ou viés. Então, o erro sistemático é um erro que vem da violação dos pressupostos do seu estimador ou do seu método não estar adequado à situação. Então, por exemplo, se você tem uma balança que tem defeito e que marca sempre 10 quilos a menos, qualquer indivíduo que você pesar nessa balança, você sabe que o peso dele vai ser subestimado e você sabe mais ou menos por quanto, né? Então, é porque o teu método está errado. Então, aí você tem dois conceitos que as pessoas confundem muito, mas que são diferentes e que podem, inclusive, ser opostos, que são precisão e acurácia. Então, precisão é ausência de erro aleatório. Acurácia é completamente diferente, é ausência de erro sistemático. Tá? Então, essa figura aí, ela é muito legal, ela ilustra isso muito bem. Então, vocês têm que o valor real do parâmetro que você está querendo estimar é a bolinha preta no centro do alvo, e as suas estimativas são as bolinhas cinzas, né? Então, na primeira situação, a sua precisão é alta ou é baixa? A tua precisão é alta. As estimativas são muito repetidas. Precisão tem a ver com repetibilidade, né? Você vai fazer a mesma, tentar estimar a mesma coisa, vai dar sempre um valor próximo se o seu intervalo de confiança é pequeno. Então, agora, a precisão é alta. A acurácia é alta ou baixa? Tem algum desvio, alguma tendência significativa numa direção ou na outra? Não, não tem tendência em nenhuma direção. A acurácia é alta. Então, no primeiro caso, precisão alta, acurácia é alta, no caso A. No caso B, a tua precisão é baixa. Os valores são muito espalhados, são muito diferentes. A sua acurácia é alta ou baixa? A sua acurácia é alta. Porque, na verdade, não existe nenhuma tendência. Os valores são espalhados, mas não estão desviados em uma direção característica. No terceiro caso, a precisão, no C, a precisão é alta ou baixa? A precisão é alta, porque os valores são muito repetidos. A acurácia é alta ou baixa? A acurácia é baixa, porque os valores estão sistematicamente desviados do valor central. No D, então, que você tem? No D, você tem uma situação em que você tem que a precisão é baixa, os valores estão muito espalhados, e a acurácia também é baixa. Os dados estão sistematicamente afastados do centro para a esquerda e para baixo, tá certo? Então, a pior situação que você pode enfrentar no campo pode parecer que é a D, mas não é, é a C. Porque nessa situação você tem um intervalo de confiança muito pequenininho, os valores são muito repetidos. Você acha que tem uma estimativa ótima, mas sua estimativa é péssima, sua estimativa está completamente distante da realidade. Então, no caso D, você tem uma estimativa ruim, mas você sabe que a sua estimativa é ruim. No caso C, você tem uma estimativa ruim, mas você não sabe que a sua estimativa é ruim. Então, esse é o pior caso possível para um estimador de parâmetros. Beleza? Agora, isso aí que vocês estão vendo, então, uma população biológica, tá? Então, isso é uma população desse ratinho aí, do meu doutorado, Apodemus sylvaticus,
E vocês têm à esquerda uma coluna com os indivíduos todos, com o número da tag, o sexo, e vocês têm em cima os meses, as datas que eu botei a armadilha, e cada X é um dia que eu peguei aquele bicho, e cada traço é um dia que eu não peguei aquele bicho. Vocês têm a história de capturas de cada indivíduo, ou seja, todo o tempo que o bicho estava presente na população, assumindo que a população era fechada, esse método que eu vou mostrar para vocês é o método que assume que a população é fechada. Então, o bicho estava presente o tempo todo e nem todo dia eu capturo o bicho, né? Nenhum dispositivo de captura os bichos todo dia. Então, com base nisso, eu posso fazer, isso é uma maneira chamada calendário de capturas, é muito utilizada para organizar os dados em qualquer estudo, mas com base nisso eu posso também fazer a nossa primeira e mais simples estimativa de tamanho populacional para o estimador de população fechada, que é o estimador MNKA, Minimum Number Known Alive. Tá? Então, por exemplo, para o mês de maio, eu peguei 10 ratinhos diferentes. Se vocês contarem lá de cima para baixo, vocês vão ver que tem 10 indivíduos diferentes, tem X nesse mês. Mas minha estimativa para MNKA não é 10, é 12. Porque você tem 2 bichos que você só tem tracinhos nesse mês, mas sendo um método de população fechada, você está fazendo o pressuposto que esses bichos estavam presentes em maio. Se você pegou os bichos antes e depois, você está presumindo que eles não saíram, que eles estavam presentes em maio e simplesmente não foram capturados. Então, esses bichos cuja história de captura cruza o mês de maio são incluídos na tua estimativa. Ou mais formalmente, MNKA seria todos aqueles bichos para o momento T, seria todos aqueles bichos capturados no momento T, mais aqueles capturados antes e depois de T, embora não em T. Então, o estimador mais simples que existe. Mínimo number known alive, mínimo número conhecido vivo. Beleza? Mas, modernamente, você faz muito isso, né? Você bota para os computadores matrizes de dados, em vez de traços de X, você bota matrizes de dados de zeros e uns, para, então, fazer esse tipo de conta, né, nos métodos para estimar o tamanho populacional. Agora, eu vou também mostrar para vocês, fechar mostrando para vocês um estimador que é muito conhecido e famoso, que é o estimador de Lincoln-Petersen, né, de captura, marcação e recaptura para estimar tamanho populacional, né, de uma população fechada, e que estima princípios básicos de todos ilustra princípios básicos de todos os estimadores. Esse chapeuzinho em cima do N maiúsculo aí é estimativa, quer dizer, então, estimativa de N. E Lincoln-Petersen, ele admite 2 eventos de captura, uma captura e uma única recaptura. Então, aí você vai para o campo e captura um número de indivíduos que você chama de N1. Tá? Na nossa forma. E aí você solta esses bichos e volta no dia seguinte e faz outro evento de captura. Nesse segundo evento de captura, você vai capturar um número de indivíduos que você vai chamar de N2. E desses N2, uma proporção M2, né, um número, no caso M2, vai estar marcado. Tá certo? Então, o teu pressuposto fundamental, sendo uma população fechada, é que essa proporção de bichos marcados na segunda captura vai refletir a proporção de bichos que você marcou na primeira captura em relação ao total da população. Então, se N1 que você capturou e marcou no primeiro dia for 1/3 da população como um todo, você vai esperar que no segundo dia M2 seja 1/3 de N2. Ou seja, dos bichos que você capture no segundo dia, 1/3 vai estar marcado também. Então, exprimindo matematicamente isso que eu acabei de falar, M2 sobre N2 é igual, deve ser igual, todos os pressupostos sendo obedecidos, a N1 sobre N. Você rearranjando a estimativa de N do tamanho populacional, então passa a ser N1 vezes N2 sobre N2. Simples, isso é Lincoln-Petersen. Pressupostos, população fechada, que a marcação não altera a probabilidade de captura, que bichos marcados não vão sumir, por exemplo, que te estragaria a estimativa. E o terceiro pressuposto é que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de captura. Não tem bichos que estejam escondidos de você por ter menor probabilidade de captura. O erro padrão da estimativa de Lincoln-Petersen você pode facilmente calcular esse erro padrão por essa fórmula. Eu não vou deduzir essa fórmula para vocês por falta de ter o tipo 2, beleza? Bom, então mensagens para levar para casa nessa aula.
podemos, sim, saber o tamanho e outros parâmetros das populações biológicas no campo, né, das populações animais. 2. Os conceitos de população fechada e aberta diferem da ecologia para a estatística. E nessa discussão, nessa literatura de estimativa de parâmetros, você está usando os conceitos estatísticos de população fechada e aberta. Tá? E, finalmente, o raciocínio básico dos estimadores por captura, marcação e recaptura é bem simples. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado.